Soberano Deus e eterno Pai, nesta hora, Senhor, a qual o Senhor reservou para falar o nosso coração, de nós estarmos aqui, Senhor, em uma live, conversando, Senhor, a Ti, falando, Senhor, sobre Ti, buscando em Ti, Senhor, forças para nos manter de pé, Pai. Senhor, o inimigo tem se levantado, tem afrontado. O inimigo, Senhor, tem colocado os pensamentos que não provêm de Ti, meu Deus, na nossa mente. Mas nesta hora, Senhor, pelo poder que há no sangue de Cristo, nós estamos repreendendo todo levante, todo o mal, tudo que tem acontecido, Pai, para nos desanimar, para nos tirar, Senhor, do foco, nos tirar, Senhor, da tua presença, Pai, nos tirar, Senhor, da comunhão contigo, meu Deus, nesta hora nós repreendemos em nome de Jesus. Esteja repreendido em nome de Jesus toda a artimanha de Satanás. Tudo aquilo que ele tentou fazer, Pai, para nos tirar, Senhor, esta semana, este dia, Senhor, da tua presença, que ele esteja agora sem força sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos, Pai, nesta tarde, Senhor, neste fim de dia, Pai, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos fazer uma leitura aqui. Eu fiz um áudio e coloquei lá no canal falando sobre as beatitudes, né? Pelas bem-aventuranças, né? Algumas pessoas têm perguntado por que o nome beatitudes, né? Por que isso? E por que não começarmos a estar falando sobre isso em um final de jejum, né? Uma entrega de jejum. Saber que o Senhor está falando ao nosso coração, mesmo diante das dificuldades, porque as bem-aventuranças, irmãos, são os bem-aventurados, são os felizes, né? Existem algumas mensagens da palavra do Senhor, algumas versões bíblicas, que elas iniciam falando como os felizes, ou então, felizes sois vós, né? Ou então, belas as atitudes, porém, algumas outras falam nos bem-aventurados, ou então, as beatitudes. E nós temos esse nome como beatitudes voltados exatamente para essas bem-aventuranças, que são 8 em Marcos 5, que nos fala do que está na palavra do Senhor, os bem-aventurados. E somos nós esses bem-aventurados. Os bem-aventurados, eles estão também em alguns salmos, né? Iniciando alguns salmos, falando que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Os bem-aventurados são esses que, mesmo que estando tristes, eles estão felizes, eles estão alegres, porque entendem que a suficiência de Cristo na sua vida já basta. E se Deus fizer, Nilza, ele é Deus, e se ele não fizer, Nilza, ele continua sendo Deus. Ele não é divisível, Deus é um só. A sua plenitude, ela é única da nossa vida. Nós é que não compreendemos como caminhar com Ele nessa plenitude e entender a sua plenitude. Satanás, ele gosta de nos confundir, confundir a nossa mente, confundir a nossa caminhada, porque ele é o pai da mentira. Ele é isso e ele, sendo isso, ele automaticamente ele nos separa da verdade. E a verdade da qual se fala na Bíblia é a nossa verdade que advém da origem e finalidade do único caminho, que é a nossa única verdade, que é a nossa vida em Cristo. A palavra do Senhor em João 14:6 diz que Jesus é o nosso caminho, Jesus é a nossa verdade, Jesus é a nossa vida. Ele é esse que dentro de nós, ele nos faz confrontar com essas mentiras, essas artimanhas de Satanás, essas presepadas, né, Sulamita? Uma Sulamita que sempre gosta de falar essas presepadas, como diz o Arley, né, o capiroto, né? E no início da criação, o homem, ele já estava só. Quando o Senhor, nosso Deus, ele começa a fazer a criação, e ele cria o homem, e ali ele dá o sopro de vida ao homem, ele estava só. E a palavra do Senhor diz que não era bom que o homem ficasse só, por essa razão, ele traz aí a sua companheira,
a sua é, adjuntora, né? Aquela que vai estar contribuindo junto em pensamentos, em administrar, lá no Jardim do Éden. O homem que é a sua criação, a criação de Deus, e informa, diz a palavra do Senhor, que ele fez semelhante. E por que não sermos semelhantes no seu todo? Mas a corrupção que apareceu no meio do caminho trouxe para nós uma outra identidade, que é essa identidade do mundo, essa identidade de Satanás. Essa identidade que a gente fez esse estudo das obras da carne, que é de Satanás, que não vem do Senhor, não é para estar em nós, não é para fazer parte de nós. O inimigo, ele quer te fazer acreditar nas ilusões dele, nos enganos, né? E o seu coração, ele continua decepcionado, confuso, perplexo, infeliz, sozinho. Mas tu nunca esteve só e não ficará só, porque nós temos uma promessa de Jesus Cristo, lá em Mateus 28, 20, onde diz que ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele vem nos transformar e nos transportar para uma alegria, para uma certeza, para uma paz, para uma suficiência nele. E Satanás, quando ele vem trazer essa dúvida do nosso coração, quando ficamos em aflição, como a irmã Nilza mesmo falou, essa aflição, irmã Nilza, é exatamente para corromper o nosso pensamento e a nossa certeza de quem Cristo é na nossa vida. Jesus, ele não veio para aqui como um reformador, ou mesmo com a tarefa principal de uma natureza social, simplesmente para reunir um povo ali e estar na casa de um ou de outro. Não, ele não veio com esse cunho social. A gente tem que fugir um pouco disso aí. Ele veio para uma transformação interna, para se fazer firmar a palavra de Deus na nossa vida e na nossa caminhada. Ele veio para salvar o homem dele mesmo. Porque o homem ele se sabota, o homem se destrói sozinho. Eu conversava ontem com uma irmã e ela disse que ela entrou num momento de fúria e falou que não devia. Eu disse para ela: me diz só uma coisa, se você estivesse aguardando uma ligação para um emprego que para você seria essencial, que isso não poderia faltar para ti, e o telefone, na hora que você está nessa discussão, ele toca. Você tem que atender aquela ligação. Naquele momento, você respira fundo, porque você não pode não deixar de atender essa ligação. Você respira fundo e você atende essa ligação. E você tem esse domínio, e você tem esse controle. O domínio próprio é um fruto do Espírito, ele está dentro de cada um de nós. A gente precisa fazer uso dele. Só que a gente só faz uso dele quando nos interessa fazer uso dele. Em um momento de uma discussão acalorada, de um toma lá da cá, a necessidade sempre é a de falar e não pedir explicação, só falar. E onde está o domínio próprio? E por que então que eu não consigo falar e ter esse domínio e parar quando necessário? Por que então que esse espírito ruim ele vai estar ali gritando, chamando a minha carne para ser aflorada e aí eu viro um trem descarrilhado? Hum? Nós temos a missão de sermos pessoas melhores todos os dias. Jesus, como eu bem lembrei, ele veio para transformar e trazer um alimento diário e nos trazer a condição de pessoas melhores, né? Transformar o pranto em alegria, a retidão na justiça. Ele veio para nos dar esse alimento, alimento mesmo na cruz, e cruz de morte, né? Essa morte que nos salvou, mas ele traz essa sede de justiça,
dentro de nós e não se apartou em nenhum momento a sua justiça, porque até mesmo neste momento de cruz ele clamou ao Senhor para que ele não nos condenasse. Deus, ó Pai querido, amado, palavras minhas, não os condene. Eles não sabem o que fazem. E aí realmente passou mais de 2000 anos e nós ainda continuamos assim ao pé da cruz e Jesus intercedendo por nós e dizendo a mesma coisa. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que falam, ou eles não têm interesse em ser lapidados. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente tem uma passagem bíblica que fala de uma mulher samaritana. E essa mulher, ela estava à beira do poço de Jacó, e naquele momento Jesus diz para ela: mulher, se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais sentirás sede. Nós devemos mergulhar mais nessas águas, nós devemos nos jogar mais nessas fontes dessas águas curativas, dos rios de águas vivas que desce do trono do Senhor e se deixar ser lavado, né? Se deixar ser limpo, entrar naquela simplicidade do ensino de Jesus, não, sem precisar de palavras difíceis ou muito bonitas para poder envolver um povo, mas sim trazer o conhecimento, o crescimento no afinco, na presença do Senhor. Se eu consigo dominar a mim mesmo quando há algo do meu interesse, eu consigo sim ter esse domínio para com a minha casa, a minha família. O Senhor Jesus quer transformar você, quer trazer você a um patamar mais alto. Mas Ele quer que você mergulhe de novo nessas águas, que você venha buscar mais uma vez essa transformação. E fica muito nítido, às vezes, em que você entra numa live tão somente para buscar profecias e não buscar um estudo. Fica muito nítido quando você deixa claro qual é a intenção do seu coração e o que você busca para o seu dia a dia. A tua aliança, a tua restauração, ela depende da tua comunhão com o Pai. Ela depende da tua comunhão com os céus. O Senhor não habita onde não tem paz. A maior parte das reclamações que nós escutamos é que, dos homens, no caso, é que as mulheres falam muito, murmuram muito, praguejam muito. E as reclamações aí, no caso, que vêm das mulheres para com os homens, é que os homens mentem demais. Os homens mentem demais, os homens são controladores demais. Tudo isso, gente, não está no livrinho de como é que eu devo me comportar como um cristão. Devia ter, sim, pontuar, né, irmão Arley? Pontuar como ser cristão, mas não tem uma caixinha, uma fórmula certa para isso. Sabe por quê, irmãos, que não existe? Porque ser cristão é um confronto do Espírito Santo com você. É o Espírito Santo dentro de você que vai lhe dizer isso. É o Espírito Santo que vai lhe tomar, lhe transformar e lhe fazer uma pessoa melhor todos os dias. É o Espírito Santo que Jesus, quando foi, disse que estaria enviando outro consolador. Jesus, então, ele era um consolador quando ele chegou. Jesus, então, ele fazia um papel de consolador também. E nem sempre Jesus, nas suas palavras, era um consolador, ele estava ali como um mestre, ele estava ali ensinando, mas ele também estava curando. Ele também estava trazendo palavras duras. Duras são estas tuas palavras, né? Ele também estava fazendo isso. E o Consolador ele está aqui também da mesma maneira, porque foi a palavra do nosso Cristo que disse que ele iria, mas outro Consolador estaria ali, falando a mim, falando a você. Eu preciso abrir esse espaço para ele entrar em mim. Eu preciso matar a minha carne, eu preciso matar essa velha criatura. Porque o mundo, irmãos, eles pode até ter objeções contra os cristãos, o cristianismo, né? Mas, no entanto, falta a eles argumento, irmãos. Quando prevalece diante deles uma pessoa reta, transformada, imagem e semelhança do Senhor. Não tem argumentos para cônjuge nenhum, não tem argumentos para ninguém, para chefe, para nenhum outro. Não existe argumentos
Quando você está na linha, quando você está caminhando reto na palavra, na presença de Deus. Não existe acusações, eles podem acusar, mas eles não têm mais provas, eles não têm como. Como é que eu vou acusar alguém de esbravejar se aquela pessoa é mansa? Entende o que eu estou falando, o que eu estou tentando trazer para os irmãos, o que são as bem-aventuranças, como ser um pacificador, como ser humilde, como ser manso. Se eu tenho em mim essa digital, eu tenho implícito isso em mim, aquele que é o acusador, ele não tem mais como acusar. Se eu consigo me colocar como semelhança da criação do Pai, se eu sou essa criação, eu não tenho mais essa acusação contra mim. Isso não me pesa. Mesmo que o outro fale, ele vai falar, ele vai apontar, mas é vago, não tem firmeza, não tem uma proposta decente de acusação sobre a minha vida, sobre a tua vida. Se eu estiver caminhando nas águas tranquilas, nas águas que desce do trono, que limpa, que manda embora toda a sujeira, todo o pecado para as profundezas do mar. Já levou, já lavou, já limpou. O verdadeiro cristão, ele é guiado por seu espírito em amor, em paz, em bondade, em mansidão e temperança. O verdadeiro cristão, ele foge de tudo aquilo que é obra da carne, tudo aquilo que chama ele para essa obra da carne. E essa pessoa ela se torna uma representação viva da condenação, do egoísmo, do materialismo, das porfias, da orgia, da ira, da inimizade, da mentira. Porque o pecado aborrece aquele que está no espírito. Eu tenho certeza que te aborrece a mentira. Eu tenho certeza que te aborrece a feitiçaria. Eu tenho certeza que aquele que está andando no espírito aborrece a prostituição. Aborrece. Você ama o pecador, mas não ama o pecado. Te aborrece porque o espírito, aquele que Jesus disse que ia deixar, que ele ia vir como consolador, ele está contigo, ele está caminhando com você, ele está caminhando com você e te preenchendo nas faltas. E se ele está te preenchendo, amado, isso também te aborrece. E se hoje a tua situação está, de alguma maneira, te aborrecendo, porque tu está identificando essas obras, está identificando essas questões no outro, o que fazer? O que fazer? Como conduzir? Primeiramente, você tem que edificar a casa. E quem é essa casa? Onde é que está essa casa? Essa casa é você. A palavra do Senhor diz que você é templo e é essa morada. Se essa morada você já está identificando tudo isso, irmãos, então você é templo e é essa morada. Então é com você que a tua casa está contando. É com a tua vontade de beber dessas águas, é a tua vontade de mergulhar novamente nessas fontes, é a tua vontade de se manter limpo que vai restaurar os pilares. Toda casa ela tem que ter os seus pilares, senão ela não se sustenta de pé, as colunas não aguentam o peso. Não vai aguentar se manter de pé. E em Gálatas 5:24 diz, irmãos, que e os que são de Cristo crucificados, crucificaram então a carne com as suas paixões e concupiscências. Aquele que está em Cristo já matou todos esses desejos, todas essas coisas, essas inveja, bebediça, homicídio, mentira, sabe, prostituição, feitiçaria, inimizade, ira, tudo isso você já automaticamente você matou. E você já está caminhando de outra maneira, de outra forma, seguindo outro rumo. Pastora, eu estou seguindo, a senhora está falando que eu estou seguindo outro rumo e eu estou lutando pelo meu casamento, eu estou lutando pela minha família, pela minha casa, e aí o meu esposo ele não está caminhando assim. Não, você continua orando para essa vida. Mas quando a gente chega na casa de alguém, você vai se adequar à rotina daquela casa. Você, como visitante, você não faz o que bem você quer.
Mas quando você chega, você começa a se adaptar à rotina. Se aquela família se levanta às 6 da manhã, você passa a levantar às 6 da manhã, você é um visitante por enquanto, para você se adaptar. Então, você está mostrando que a sua casa, ela tem um caminhar diferente. E o retorno também vai ser diferente. E continuar nesse retorno também vai ser diferente. Não vai continuar da mesma forma. Vai ter que se adequar. Vai ter que ser participante da casa o seu todo. Vai ter que participar da conversa saudável. Não mais aquelas piadas, né? Aquelas zombarias, né? Aquelas conversas folgadas onde o Espírito Santo se entristece. Não, 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 não. A casa está reformulada. A rota foi refeita. E se a rota foi refeita, você também tá sendo refeito dentro dessa casa. Tua família precisa ser restaurada, mas você precisa caminhar com o Senhor. Você precisa ser esse pequenino cristão. Você precisa estar aspirando, mostrando a todos. A palavra do Senhor fala de Estevão. Nossa, é lindo. Lá em Atos 9, diz que Estevão estava ali com um semblante maravilhoso. E em que situação Estevão estava, gente? As pedras apontadas para ele. Mas ele continuava na sua paz, uma paz que só o Senhor pode nos dar, irmãos. Uma paz que só o Cristo pode trazer para nós. A palavra do Senhor lembra da mulher samaritana numa questão assim de clamor de alma. Ela estava ali próximo, mas o coração dela clamava. As desilusões, o pecado. Mas ela tinha um Salvador. E esse Salvador também é o seu. Ele pode ser também esse Salvador na sua vida, se você deixar ele entrar. Que ele está batendo na porta, te chamando, pedindo para você abrir essa porta. Educadamente, simples como ele sempre foi. Sem nenhum um quê a mais. Não tinha nem purpurina em canto nenhum, gente. Mas tão simples como assim ele chegou na manjedoura. O Senhor é simples, as suas palavras são simples, e o evangelho não é complicado. Nós complicamos. E Satanás se aproveita disso para bagunçar cada vez mais a tua cabeça. Há uma expectativa em nós para nós virmos a beber mais uma vez dessas águas que purificam. E essas águas que purificam, que transformam, é a mesma água que restaura, que limpa, que tira toda a sujeira, quebra todo o grilhão, e ela passa arrancando tudo, todo o pecado e mandando embora. O mal que é levado para as profundezas e é esquecido por lá. Então, as bem-aventuranças, elas precisam ser vividas no seu todo. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus fala em João 14, 27, diz que eu deixo a paz a vocês. E a minha paz eu dou para vocês. Está em tribulação, pede ao Senhor essa paz. Chama o Espírito Santo para ele repor essa paz que o Senhor Jesus já te entregou. Ele já deu a você essa paz. Ele diz, eu não a dou como o mundo dá. Então, o mundo, a paz que o mundo dá para você é uma paz falsa. É por isso que quando a gente fala para você descansar no Senhor, você não entende o que é descansar. É porque o descansar não é o descansar de você ir deitar na cama e recostar a cabeça. É o descansar em Cristo. É um descansar diferente, é um descansar sem tribulação, é um descansar em paz. E é dessa paz que nós estamos falando, que é a paz que o Senhor deixou para nós, que não é a paz que o mundo nos entrega.
que é uma de descanso do corpo. Não, não é. Não é dessa paz que o Senhor está falando para você. Não se perturbe o teu coração, mas descansa. Descansa no Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém de vocês? Irmãos cristãos que estão aqui ouvindo essa mensagem. Amém. Amém. Então, se há tribulação, vamos tentar descansar no Senhor. Vamos tentar fazer com que o Pai nos devolva esse momento de paz, que Ele já nos disse que está entregue nas nossas mãos. E nós precisamos fazer valer essa paz que o Senhor nos entregou. A felicidade permanente não é superficial e independe das circunstâncias. Frase bonita, né? É a autossuficiência de Cristo em mim que me faz sorrir, mesmo na adversidade, em ambientes nocivos, desanimadores. E ainda que em lágrimas, o viver com Cristo, ele suspira e transborda amor sobre a minha vida. Billy Graham, deixa eu ver o que eu anotei. Billy Graham trouxe uma mensagem, eu estava ouvindo, e dessa mensagem eu até anotei aqui para mim, que ele diz assim, ó, as muitas discussões com o mundo a respeito da letra da lei não diz quem é Deus. Nós devíamos mesmo era viver como verdadeiros oráculos de Deus, vistos e lidos por todos. Ei, ali vai um filho de Deus. Ei, ali vai um cristão. Ei, ali vai uma mulher de Deus. Eu posso dizer isso de você hoje? Eu posso falar hoje que, ei, ali vai uma mulher de Deus. Ei, ali vai uma mulher que descansa em Deus, que descansa na paz de Jesus. A paz que o homem não é capaz de te oferecer. Só o Senhor é capaz de te oferecer. Discussões vãs que não levam, que não edificam o nome do Senhor, elas devem ser colocadas de lado. Mas nós devemos sim falar sobre coisas que acrescentam e que somam nas nossas vidas. Amém? E complementando aqui, eu trouxe aqui três falas, né? Que diz assim, a primeira delas, né? Um milionário do Texas confessou: eu pensei em comprar a felicidade, mas eu acabei miseravelmente decepcionado. Segunda fala: eu tenho dinheiro, eu tenho beleza, eu tenho fascinação, eu tenho popularidade. No entanto, eu perdi a vontade de viver. Mas eu tenho que viver. Eu descobri que eu sou miseravelmente infeliz. O que é que aconteceu comigo? Uma famosa estrela do cinema hollywoodiano falou isso. E a terceira fala que eu separei para trazer para os irmãos é: doutor, eu sinto-me vencido sozinho e muito infeliz. Como o senhor pode me ajudar? O doutor falou: ah, eu te aconselho, então, a ir num circo que chegou à cidade. Houve um palhaço extraordinário que faz rir até os mais tristes e desanimados desse mundo. Aí o homem responde ao doutor: eu sou esse dito palhaço. Isso são crônicas de Charlie Chaplin, o homem que fez tanta gente rir. Vivia em amargura de alma e em tristeza. O que é que eles têm em comum, os três? Eles não são bem-aventurados. Eles têm o que o mundo oferece, mas eles não têm o que o Senhor te trouxe, que te propõe e que te entregou nas tuas mãos.
O Senhor está dizendo para ti hoje: deleita-te em mim, lava-te nas minhas águas, e eu te ajudarei. Isaías 43 diz assim a palavra do Senhor para você, que Ele vai estar contigo passando, mesmo que as águas não estejam ali, ó, sendo boas para ti, mas Ele está contigo, Ele não te abandonará, Ele caminha juntamente contigo, segurando na tua mão. Amém? E levando aqui, trazendo para o nosso Judson Oliveira, que eu gosto bastante, ele, numa ministração dele, enquanto ele louvava, ele disse o seguinte: quanto mais conhecimento adquirimos do mundo, menos sabedoria temos das coisas do alto. Se a minha sede é voltada para desfrutar dessa terra, mais sequidão eu tenho das minhas promessas. Quanto mais eu busco o mundo, menos de Deus tem em mim. Quanto mais eu busco ter coisas do mundo, menos as minhas promessas batem à porta. E ele conclui dizendo: eu sou terra seca, rachada. Derrama sobre mim das águas que descem do teu trono. Se você quiser complementar essa mensagem no depois, você ouve esse louvor do Judson Oliveira chamado Terra Seca. E deixa Deus falar o teu coração e ministrar o teu coração. Amém? Posso ouvir um amém? Tem crente aí? Glória a Deus. Amém, Amém. amém, glória a Cadê o Deus. povo? Quem recebeu essa mensagem? Quem entendeu essa mensagem? Quem compreendeu? Paz do Senhor, pastora Silvia. Oi, A paz, amor. a paz do Senhor a todos. É engraçado, pastora. Eu até estava comentando sobre isso, que nós estamos dando muitas vozes, ouvindo muitas vozes, né? O que são as vozes, né? Assim, do meu ver, né? Se você está numa roda, você fala, você só ouve assim, você ouviu que o jornal, você assistiu o jornal tal, você leu o jornal tal, você assistiu o canal tal, né? E se a gente se apegar às coisas daqui, ao que está sendo falado daqui, acabou. O inimigo quer tirar nossa esperança, porque o que nós estamos ouvindo aqui hoje, acabou. Sabe assim, não tem esperança. A partir do Anular a momento. nossa esperança, né? De coisas melhores. Exatamente, exatamente. A primeira vez que eu ouvi essa palavra aí essa reflexão do palhaço, né, que ele foi fazer terapia, eu não tinha entendido, pastora, a primeira vez. E hoje, a gente ouvindo, a gente entende, né, que por vezes somos um grande saco, grande, onde se enche, 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 enche de profissionalismo, enche de dinheiro, enche. Não que o dinheiro seja ruim, tá? O dinheiro não é ruim. A profissão não é ruim. É o lugar que você coloca isso na sua vida, né? E por vezes nós somos um grande saco enorme, onde a gente coloca um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa e nunca é feliz, porque nós não paramos para ouvir aquela voz que fala com a gente tem certeza, não tem dúvidas. Quando Deus, quando o Espírito Santo, quando Jesus, é o Espírito Santo, quando o Espírito Santo fala com a gente, não tem dúvida, a gente faz sem ter dúvida, né? E é muito lindo ouvir, eu entrei quase agora há pouco, né, que eu passei um pouco mal agora fiz o jejum tudo certinho hoje, mas eu passei um pouco mal agora à tarde e, e eu fiquei assim, por que será que é para me passar mal? Depois eu falei assim, né, fica quieta, só vai lá, deita e descansa, descansa. Não é para ficar pensando por que passou mal. Deita e descansa, né? Tudo precisa dessa explicação, né, irmão? Às vezes as É coisas aconteceu e o Senhor quer ali falar, ter um momento com você, né? isso. E um dia
eu lembro que eu li lá em Coríntios, né, sobre o membro, né, sobre os membros do corpo, né, que cada membro do corpo precisa do outro para sobressair. E eu lembro que naquele dia eu falava assim, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. E aí o meu dedinho da unha, o pequenininho, ele encravou e ele ficou bem inchado. Pô, E ele ficou pode ser bem. Hã? Ele mexeu com todo o corpo, um dedinho encravado, mexeu com todo o corpo, até a mente. Exatamente. A hora que eu caminhava no corredor assim da igreja para ir ao banheiro, porque assim, mulher, você sabe que é mais vaidosa, gosta de ir de salto, só que naquele dia eu tinha ido com uma rasteirinha, né? É, por causa que o dedo estava inchado e tal. E daí eu falei assim: nunca fale que você não é importante. Você não dá importância ao seu dedinho e olha como ele mexe com toda a estrutura do seu corpo, né? Então, é uma palavra vinda do céu, todas as mensagens para nós refletirmos e, irmãos, aprendemos a descansar. É, às vezes eu falo assim, ai, será que eu relaxei? Daqui a pouco eu já sinto, você está descansando. Vem pra cá, vem, é isso mesmo. Vem, se aconchega, descansa, é isso aí. Você tá no caminho certo, né? Então, amém por essa palavra, viu, pastora? Deus É interessante quando a gente consegue perceber que a senhora falou algo que é muito importante, que a senhora diz que aonde não existe paz, o Senhor não está ali, né? É. E aí, às vezes, a gente confunde falta de paz com a própria tribulação em si, ou a própria prova em si. Não é porque a gente está na prova que a gente não vai ter paz, né? E aí, e às vezes a gente não tá em provação nenhuma e a gente não tem essa paz também. Então, assim, a paz é algo que realmente ela vem de Deus e independe da circunstância. E quando a gente consegue ter esse exercício, que não é fácil também, né? E isso é algo diário que a gente tem que praticar em oração e leitura da Bíblia, que é o descanso, literalmente as outras coisas são acrescentadas, né? A gente consegue praticar muita coisa, se libertar de muita coisa. E é uma frase que eu gosto muito, né? Que quando a gente cuida do nosso jardim, das nossas flores, borboletinha pode estar lá do outro lado do mundo, lá na China. Ela vem bater no jardim da gente. Então que a gente tenha essa paz, não que a gente tenha por mote ter essa paz para conseguir alguma coisa, mas que a gente tenha aquilo que o Senhor nos dá, né? Que é paz nele, é descanso nele, é deleitar nele e as outras coisas vão vir a reboque. Não é uma paz de desleixo, né, irmão? Não é um Não, descansar de desleixo, né? Porque não. às vezes tem gente que justifica isso como um desleixo, e não é um descansado de desleixo, não, gente. É o que eu estava explicando ainda há pouco, é uma paz que é em Cristo, que só quem vive essa paz compreende o que é estar nessa paz. É a certeza de que se Deus vai te curar, amém. Se Ele não curar, amém Eu também. comecei a ouvir e falei, nossa, eu vou ficar até envergonhada, porque penso que eu ainda tenho que fazer uma caminhada para estar tão pronta para esperar esse descanso, né? Na verdade, eu não estou assim ainda. Eu estou numa fase de muita ansiedade. Tipo assim, que eu preciso estar falando, né? Uhum. E, tipo, agindo, né? E parece que esse descanso, às vezes, é parar de agir, né? Na fala de vocês, né? É do esperar. Sim. E a minha ansiedade me deixa inquieta. Mas você sabe o Então, que é essa sua ansiedade, não sabe? Você compreende desespero, o né? que é essa ansiedade sua? A minha ansiedade é desespero ainda, né? Sim. E sabe o que Satanás faz? Ele tenta confundir a sua mente, dizendo que Deus não é capaz de fazer. A sua ansiedade quer dizer isso.
que há sim um impossível para Deus. E não tem, irmão, impossível para Deus. A questão é que é a vontade de Deus que prevalece. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus do mesmo ponto. Então eu tenho que aprender a aceitar, né? A vontade de Deus, né? Talvez eu ainda não consiga abrir mão da minha vontade e aceitar o que Satanás Deus tem. coloca dúvida na sua mente, no seu coração. Satanás coloca essa dúvida, Fabiana, a ponto de a vontade de Deus não ser suficiente para você, para o que você está vivendo. E é essa dúvida que precisa Eu ser penso que o rebatida. meu querer é que vai me fazer feliz. E isso mexe muito, né? Sim. É E como a se eu tua dissesse, Deus, eu sei o que eu quero, por que eu não posso ter isso, então? Então eu vejo que eu tenho muito que aprender. a tua felicidade, ela não pode estar numa pessoa, ela não pode ser suficientemente uma pessoa, mas o Senhor Jesus, ele é essa felicidade. E quando a gente iniciou falando sobre as bem-aventuranças, né? Que é lá em Mateus 5, que é bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os humildes, né? Até aqueles que choram, a palavra diz que são bem-aventurados, né, irmão? Irmão Arley, me corrija se eu estiver errado. Tá Mas, certinho, pastor. pois é, até aquele que está chorando, porque eu senti que a irmã está com a voz meio trêmula. Hoje teve mais umas 2 irmãs com quem eu conversei, que também está no mesmo quadro, Fabiana. Você não está só, você diz, eu tenho muito que aprender. Gente, eu acho que quem está aqui nessa live, tem algumas pessoas aqui que estão dizendo a mesma coisa. Eu também estou nesse rol, eu também estou caminhando nisso. Eu também estou olhando nesse rumo para tentar esse descanso. Quantas e quantas vezes eu também não me peguei na ansiedade? Eu tenho ansiedade, eu sou ansiosa. Eu sou ansiosa. E eu passei um momento de ansiedade uns dias e eu disse, gente, por que eu estou assim? Se o Senhor já me é suficiente. Porque se eu acredito que a suficiência de Deus já me basta, irmã, eu acredito que Ele é capaz de fazer tudo. O impossível para Ele não existe. Mas se a minha ansiedade, ela me toma a tal ponto de duvidar que o Senhor está vendo esse quadro, está vendo essa situação, que o Senhor não se importa. Irmã, os discípulos estavam dentro do barco. Jesus estava descansando, ele não tinha nenhuma preocupação, porque Jesus sabia que aquele barco não ia virar. Jesus sabia que aquelas águas não tinham força suficiente para virar aquele barco e matar todo aquele povo. Jesus, ele tem essa certeza, porque ele é filho do Pai, ele é o Pai, é trino, né? Mas se nós estivéssemos também dentro do mesmo barco com aqueles discípulos, certamente a gente também estaria nessa mesma angústia. Mas o Senhor está falando para mim, ele está falando para os irmãos aqui também. Que essa suficiência de Cristo. E interessante que o próprio Cristo ainda fala a respeito dessa loucura dos discípulos ali naquele barco. Ele ainda fala sobre isso. Até quando? Até quando vocês vão andar com o mestre ainda duvidando? Então o Senhor está falando isso agora para nosso coração. Pode falar, irmão Arley. Pastor, dentro disso que a senhora está falando em relação aos discípulos, é, a gente percebe muito claro que o Senhor ele teve um lapso de tempo entre o desespero dos discípulos e o Senhor mandar o mar se acalmar. Então eu entendo isso de uma maneira muito simples, que até o período de desespero que a gente tem é normal. E esse desespero ele não vem para nos matar, porque o Senhor ele poderia muito bem ter deixado os discípulos no desespero tão grande a ponto de pular do barco para tentar se salvar. E nisso sim eles poderiam morrer. Então a gente vê lá em Salmos também falando que o Senhor ele é socorro bem presente na hora da angústia, e a gente se esquece disso, que quando a gente se coloca na presença do Senhor e ele deixa algumas coisas acontecerem,
não é para a gente morrer, não é para trazer morte, mas é para trazer uma lição e um tratamento, né? Então, assim, a gente pode, eu sempre falo isso também, a gente pode deixar o passarinho até voar em cima da nossa cabeça durante um tempo e fazer alguma besteira, mas deixar ele fazer ninho, deixar ele colocar ovos e criar filhotes ali, aí a gente tem essa opção do livre-arbítrio de não deixar que isso aconteça. Então, assim, eu falo isso de experiência própria, né? Vem o desespero? Vem, mas a palavra fala, quietai-vos e saber que eu sou Deus. Não é para matar, não é para nos jogar no chão, é para nos fortalecer e a gente tem que ter essa esperança. Tá tudo bagunçado, tá tudo aparentemente dando errado, mas se eu me coloco na posição do Senhor, buscando a santidade, não murmurando, sendo grato pelaquilo que o Senhor já me deu, orando em ação de graças, vislumbrando o impossível, já agradecendo por aquilo que eu estou pedindo como se já existisse, a gente vai ter vitória. E a vitória maior que a gente tem é a primeira de todas, pelo menos eu entendo assim, é tirar do trono do nosso coração tudo que está ocupando espaço, que é do Senhor Jesus. Então, se tem algo Com que certeza. está ocupando a nossa mente mais tempo, nos inquietando mais do que a vontade de servir a Deus, a vontade de ser santo, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de orar, e o tempo que a gente tem falando com Deus, se a gente tem mais tempo de qualidade pensando no nosso problema, pensando em quem nos está afligindo, do que pensando em Deus, tá errado. A primeira vitória é a gente passar por isso. Enquanto a gente não consegue destronar do nosso coração aquilo que está ocupando o lugar que é do Senhor, a gente vai ficar com ansiedade eterna. Verdade, verdade, irmão, verdade. A gente precisa tirar do o trono que é do Senhor, né? Tirar quem está lá, quem está ocupando, que nós mesmos colocamos, né? Lá nesse trono, está fazendo está sentando lá, está tomando posse de uma coisa que não pertence a eles. Letícia, minha querida, você quer falar? Quero sim. Eu era muito ansiosa e muito sem paciência. Eu era tanto sem paciência que eu não deixava ninguém falar. Eu falava assim, não, para. Aí, então, Deus me mudou tanto que quando meu pai saiu de casa, tirou a minha ansiedade, tirou a, é, a minha sem paciência, colocou eu paciente para para mim para mim ajudar a minha mãe. E hoje eu tenho uma Aleluia, paciência de Jó, glória a Deus. porque Deus me moldou assim, de uma maneira que eu agradeço todos os dias. Só cortando um pouquinho, essa aqui é a mãe do Walter. É a minha mãe também, viu? E ela já veio me buscar para a gente sair para ir para a igreja. Olha como ela é linda, né? Aí eu não posso ver que eu tô dirigindo. Então perdeu de ver. Tira um print aí, Eu gente. posso. A Elana já deve ter tirado. A Elana é dessa. Ô, Elana, manda no meu TV, por favor, que eu quero ver. O que a mãe do Walter que veio me buscar pra gente ir pra igreja? Olha só! Eu disse com certeza a Elane já fez print. Porque a Elana não perde tempo. Você fez um print pra mim, Elana? Mas você pensa que eu não fiz? Eu fiz. Ah, então pronto. Gente, vamos fazer uma oração. Tá tão boa a live, mas a mãe veio me buscar, a mãe. Eu tenho que ir. Amém, irmãos? Abre o microfone e dá um amém. Dá um alô aqui pra mãe. Amém. 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 Ela parece ser mais calma do que o irmão Walter, presbítero. Ela é bem calminha. Ela tem um olho azul. A mãe é calma e ela tem uns olhinhos azul, lindo, maravilhoso, amor, viu? Vamos orar para a gente encerrar a live, tá, meus irmãos? Senhor, meu Deus querido Pai, obrigada, Senhor, pela instrução na tua palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor, mergulhar cada vez mais, Senhor, nos teus rios, nas tuas águas,
trazer limpeza ao nosso coração, paz à nossa mente, que venhamos, Senhor, ter essa tranquilidade, Pai, que só o Senhor pode nos entregar, que nós venhamos, Senhor, caminhar, Senhor, reto contigo, caminhar, Deus, diante de Ti, fazendo, Senhor, o que a Tua palavra nos ensina a fazer. E certos, Pai, que o Senhor está conosco todos os dias, porque a Tua palavra nos lembra que o Senhor não nos deixa só, mas o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para a honra e glória do Senhor Jesus, abençoe cada vida que aqui está, cada família aqui representada, e que o amor de Deus recaia sobre você, que as doces consolações do Espírito Santo esteja contigo, e que a graça imerecida de Jesus Cristo recaia sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, 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 amém. Vamos dar um amém. Amém. Coração. Glória. Amém. Tchau. Pastora, a senhora tá muito bonita, tá? Eu e a mãe, ó. Ó, a mãe como tá linda. A mãe tá linda. Tá bem, tá muito bonita. É porque fica por falta. Você perdeu o Playboy. Ela é minha agora. Tchau, tchau. Tchau.